E ao contrário do que muitos pensam, um funil, ele não termina na hora que o cliente compra de você. Ele não termina na hora que o cliente paga de você. Muito pelo contrário, ele abre um novo funil. Então olha só as etapas que a gente tem aqui do funil. A gente foi lá, fez o anúncio, teve a conversa, o lead entrou em contato, depois a gente mandou o orçamento para ele, depois ele foi para a negociação até ele chegar aqui na nossa parte da venda, onde a gente colocou o dinheiro no bolso. E isso daqui custa caro, porque a gente disputa cliente com todo mundo, tem muita gente que anuncia igual a gente, então é caro. A gente gasta mais tempo com aquele cliente, a gente tem mais trabalho para conseguir fechar a venda dele. Então, esse daqui é o ciclo, né? É um funil normal. Porém, o que muita gente perde, né? O que muita gente para ali é pensar que chegou aqui na venda, chegou a hora que você colocou dinheiro no bolso, seu funil acabou. Quando na verdade ele só está começando. Por quê? Você foi lá, fez a venda, você entregou para o cliente. Ótimo. Já coloquei o dinheiro no bolso, já fiz um atendimento, já atendi bem meu cliente. Show! Você foi lá, quando você fez um bom serviço, né? Quando você faz um bom serviço, quando você tem um atendimento bom e um pós-venda bom, você foi lá e encantou o cliente. Então você entregou para ele o que ele precisava, você encantou o cliente a ponto do cliente voltar. Então você foi lá, atendeu, fez o anúncio, teve a conversa, enviou o orçamento, fez a negociação, fechou a venda. Entreguei um produto bom para o meu cliente, eu encantei ele, porque eu tenho um atendimento bom, eu tenho um pós-venda bom também, e esse cliente voltou. Então esse cliente não só voltou, como ele também me indicou. Ou seja, o funil ele vai abrir de novo, né? Ele não morre aqui, ele vai continuar. Ele vai continuar até ele voltar, até ele me indicar, até ele trazer mais retorno para dentro da nossa empresa. Então, um funil, ele não morre quando o cliente te paga. Muito pelo contrário, às vezes ele abre cada vez mais. Por quê? Se você tem um bom serviço, se você tem um bom atendimento, se você tem um processo comercial estruturado, se você atende rápido, esse cliente ele não só vai ficar feliz, como ele também vai voltar e ele também vai te indicar. Então a gente tem aqui, ó, 59% dos donos de empresa de serviço dizem que indicação e recompra são as maiores fontes de trabalho e 61% dos brasileiros já contrataram esse serviço mais de uma vez pelo WhatsApp. Então assim, a gente sabe que hoje a maioria da nossa venda ela é feita onde? Principalmente para quem trabalha com prestação de serviço, pelo WhatsApp. 99% praticamente das nossas vendas hoje aqui na minha empresa é feita pelo WhatsApp. Ou seja, se eu não tiver um funil, se eu não tiver dados, se eu não saber como que tá, se eu não tiver uma organização e ter visualização ali, eu não vou saber onde está o meu gargalo, não vou saber se é o tempo de resposta, se é a forma de atender, eu não vou saber de nada disso. E é justamente isso que o funil faz pela gente, e quando a gente tem ele de forma organizada, ele vai abrir de novo. Por quê? O nosso lead, nenhum lead, na verdade, aqui na nossa empresa, ele morre quando ele paga. Muito pelo contrário. Aí é que ele vive mesmo. Porque a gente vai estar sempre perto do cliente e a gente vai saber exatamente ali quando foi que ele comprou, o valor que ele gastou. A gente tem todos os dados que a gente precisa, né? Então, um funil ele não morre quando o cliente paga você. Muito pelo contrário. Ele vai sempre continuar. E quando você chega aqui na parte onde ele te paga, você vê que é a funila. Mas quando ele continua, ele abre cada vez mais. Então aqui, esse é o ciclo da vida do lead aqui da nossa empresa, né? Do nosso cliente. Então ele passa, todos os leads que compram da gente, todos os leads que entram no nosso funil, eles passam por aqui. E Lucas, como é que eu faço para poder encontrar o meu funil, para poder descobrir o meu funil? Funil, gente, não se inventa. Se você já faz o atendimento no WhatsApp, funil nenhum, ele se inventa. Você já tem esse funil, você só não enxerga ele ainda. Então, como que você faz para você enxergar esse funil? Você sabe que chegou e ninguém respondeu ainda, ou seja, você tem ali a etapa de entrada do lead. Então, você tem a parte inicial. Então, vamos supor que 30 pessoas têm entrado em contato com você. Dessas 30, você foi lá e respondeu o cliente, né? Você foi lá e respondeu o lead, na verdade, você foi lá e respondeu ele. Automaticamente, quando você responde ele, você começa atendimento. A gente já move ele aqui para a nossa tentativa de conexão.
Por quê? Ele mandou mensagem, a gente foi lá e respondeu, ou seja, a gente está tentando uma conexão com aquele cliente. Então, logo depois disso, o cliente responde, vocês atendem no meu bairro? Ótimo, o lead foi lá e respondeu, ou seja, a gente já move ele para em qualificação, porque ele já está me dando assunto. Então, você atende e o caso se qualifica, ou seja, ele já saiu aqui ó, de tentativa de conexão e a gente já move ele para em atendimento, porque a gente está qualificando esse lead. Se a gente está qualificando esse lead, a gente está ali no processo de atendimento. Então, a gente já move ele aqui para a nossa etapa de em atendimento. O cliente foi lá e perguntou quanto fica para limpar meu sofá, quanto custa tal produto, quanto custa isso. Ou seja, ele já falou o que era, né, que ele queria. Então, o que a gente vai fazer agora é mandar o orçamento para ele. Então, ele passou tentativa de conexão, fomos lá, conectamos com ele, fizemos a qualificação, estamos fazendo atendimento ali, a gente move para em atendimento. Daqui a gente move ele, quando ele fala o que ele quer, qual o produto que ele quer, para orçamento enviado. Logo depois de orçamento enviado, ou ele vai achar caro, ou ele já vai fechar de cara com você, ou ele vai ter alguma objeção ali e você entra na etapa de em negociação. Vou ver e te falo, achou caro, tal pessoa fez mais barato, e aí você vai conseguir o quê? Ter dados, né? Você vai conseguir ter informações para você trabalhar com aquele lead. Ou seja, você está aqui ó, em negociação com ele, até ele chegar aqui no serviço agendado. Né? Foi lá, negociou com ele, fez aquele descontinho às vezes ali, ajeitou um horário mais bacana para ele também, né? Aí ele vai perguntar, e tem horário no sábado? Ou você sugere para ele, ó, tem um horário tal dia e tal dia, e ele escolhe. Aí ele já vai e é movido para ir em serviço agendado. Então, para você conseguir construir o seu funil, na verdade, para você conseguir enxergar o funil que você já tem, você só precisa saber as etapas do seu atendimento. Você precisa abrir pelo menos ali umas 20 a 30 conversas de clientes que já compraram de você, né, que foram para ganho, e você vai abrir conversa por conversa e você vai ver lá como que funciona o processo comercial seu, né? Qual é a etapa que meu lead passa, né? Porque toda empresa já existe um funil, ele só não consegue enxergar quando ele não tem um funil desenhado, né, para a empresa dele. Então, a gente consegue fazer o nosso funil dessa forma, olhando as conversas do nosso WhatsApp, né? Vendo qual é o processo, qual é a decisão que o cliente tomou. Então, tipo assim, se o cliente chegou e mandou mensagem e ninguém respondeu ainda, essa etapa é uma decisão nossa, é uma tomada nossa. Então, quando a gente responde, a gente já move ele para tentativa de conexão, né? Então, você precisa entender qual é a ação durante a conversa que cada lead meu toma e que eu tomo também. A nossa decisão é quando a nossa ação, na verdade, é quando a gente manda o orçamento para o cliente, é quando a gente recebe o lead para tentar qualificar ele. Porque quando ele está em qualificação, depende dele responder. Quando está em orçamento enviado, depende dele responder. Quando está em negociação, também depende do lead responder. Então, você precisa saber qual é a ação que acontece em cada etapa. Quando o lead entra, qual é a ação? A gente responder ele. Depois dele a gente responder ele, qual é a ação? O cliente responder a gente falando o que ele quer. Então, é um ciclo. Tudo vai ter uma ação. Então, cada ação que tiver é uma etapa que a gente tem dentro do funil. E só lembrando, você precisa saber identificar certinho para você não ter lá mais de 6 etapas. O ideal mesmo é entre 4 e 6, né? Aqui a gente tem 5 etapas que o cliente passa até ele chegar em ganho, né? Então é assim que a gente consegue construir o nosso funil, identificar nossas etapas, é a principal e a primeira delas também. E quando o lead entra em contato com a gente, ele só tem 2 caminhos para ele sair. Então, ele entrou aqui no nosso funil, ele vai passar pelo funil completo, ele só consegue sair por 2 lados. Ou na parte que ele compra da gente, que a gente move ele para ganho, ou para a parte que a gente move ele para perda. Então, assim, todo lead que entra, ele só vai ter esses 2 caminhos para poder passar. Então, a gente tem aqui a porta 1, né? Que é o ganho, onde o lead pagou para a gente, onde a gente entregou o serviço ou entregou o produto ali para ele. E o ganho 2, que é o perdido com motivo. Então, essas 2 formas são forma de ganho. Por quê? Aqui na porta 1, você colocou dinheiro no bolso. Na porta 2 aqui, que também é o ganho,
você tem aqui a perda com motivo. E o que seria essa perda com motivo? Você tem lá 10 leads. Desses 10 leads, 5 deles reclamaram do preço, falaram que não ia fechar com você por causa do preço e foram para o concorrente. Então você sabe que você teve, durante o processo comercial, decisões que poderia ter tomado para esse lead não ir para o concorrente. E não estou falando aqui de você abaixar seu preço, fazer o mesmo preço do que o seu concorrente. Não. É você o quê? Mostrar valor para o seu cliente, né? Mostrar o porquê que o seu é mais caro, o porquê que vale a pena ele comprar mais caro de você e não mais barato para o seu concorrente. Então, perda com motivo, a gente tem aqui um ganho muito grande também, apesar da gente não colocar dinheiro no bolso, mas a gente coleta dados. A gente sabe por que o nosso lead não comprou da gente. Foi por causa do prazo? Foi por causa do tempo? Enfim, qual foi o motivo dele não comprar da gente? Entendeu? Então é isso que vocês precisam entender. Então, um funil bem desenhado, você sabe exatamente o porquê que você está perdendo a maioria dos seus leads. Foi porque ele não respondeu depois do orçamento? Foi porque ele achou caro? Foi porque ele foi para o concorrente? Foi por causa do prazo? Foi por causa do tempo? Qual foi o motivo? Então, quando você entende o motivo, esse também é um ganho. Porque, apesar de você não ter colocado dinheiro dentro do bolso da sua empresa, você consegue identificar o porquê que esse cliente não comprou de você. Então, você consegue tomar ações, você consegue ter medidas para você não deixar isso acontecer nos próximos atendimentos, no próximo mês. A gente sabe que sempre vai ter leads que a gente vai perder, mas quanto menos perda a gente tiver, melhor. E a gente tem aqui sem porta. O que seria esse sem porta? Que a gente tem a porta 1, vocês lembram que eu falei para vocês que a gente só tem duas portas, né? A porta 1 do ganho, a porta 2 da perda com motivo, e a gente tem aqui um lugar que trava, que ele entala, que ele sufoca o nosso funil. Por quê? São leads que estão aqui no nosso funil parado, porque todo lead que entra, ele tem que seguir um caminho até ele comprar de você e ir para ganho, ou até ele ir para perda. Porque se você deixa o lead parado no funil, ele vai travar o seu funil, ele vai poluir o seu funil. Você não vai conseguir ter dados tão precisos. Então, vamos supor que você tenha lá 100 pessoas no seu funil. Dessas 100 pessoas que estão no seu funil, 60 desses cartõezinhos, 60 dessas pessoas estão lá paradas, né, sem motivo de ir para perda, sem motivo de ir para ganho, simplesmente estão lá, poluindo seu funil, principalmente se for na parte de orçamento enviado. Essas pessoas vão estar lá poluindo seu funil, elas vão estar lá te dando um número que não é real. Por quê? Ele já falou que não quer comprar de você, ele já falou que ele já fechou com o concorrente, ele já falou que vai fazer futuramente, daqui 2, 3, 4 meses, enfim, ele já te falou alguma coisa. Ou seja, se você atendeu o lead e você não moveu ele para ganho, ele não comprou de você, ou você não moveu ele para perda, ele vai ficar entalado no seu funil. Ou seja, você não vai ter dados precisos, então ele vai estar poluindo o seu funil. Então, ele quebra o seu funil, ele quebra os seus dados. É por isso que todo lead que entra, ele tem que seguir um caminho até ele comprar ou até você mover ele para perda. Então, lead nenhum pode ficar parado no funil. É por isso que você precisa ter um processo comercial bem definido, por isso que você precisa ter um funil bem definido para você não deixar leads parado, né? Quando você tem leads parado, você toma decisões, às vezes, não tão certas quanto você deveria tomar, porque tem muito lead poluindo o seu funil. Então, você quer aumentar o faturamento da sua empresa, o funil é o caminho. E eu quero que você tire print disso daqui, porque isso daqui vale muito ouro. Então, o funil ele é o caminho e ele serve para responder exatamente essas 6 perguntas. Onde está o meu gargalo? Né? Aonde os clientes estão parando de comprar de mim? O que está acontecendo com o meu comercial? Que às vezes você atende muito lead, mas você não sabe em qual etapa que cada lead está parando. Qual é a etapa que eu tenho mais leads ali parado? Aonde está a maior concentração de dinheiro ali no meu funil? Quanto custa a demora? Então, quando você tem um funil e você tem um sistema, você consegue identificar o seu tempo de resposta. Então, você consegue saber se você está demorando muito para responder ou se você está demorando pouco. E quanto que isso vai me custar de perda para a minha empresa. O porquê eu perco o cliente? Qual é o motivo da perda? Né? Então, foi lá, fiz todo o atendimento do cliente, ele não comprou de mim, movi ele para perda.
Foi porque estava caro? Foi porque a gente não atende a região dele? Por quê? Por que que ele não comprou de mim? Então, outra pergunta aqui também, a nossa quarta pergunta aqui, precisa de mais leads? Será que a gente precisa de mais leads? Será que a gente precisa gastar mais para poder trazer o lead, investir mais em anúncio? Será que a gente precisa investir mais em panfleto, gastar mais? Ou a gente precisa só organizar o nosso comercial e a gente conseguir aumentar o nosso faturamento? Porque se você organiza o comercial, você vai conseguir faturar mais, você vai conseguir identificar o gargalo da sua empresa, né? E você também consegue responder essa pergunta aqui, ó. Quanto eu vou faturar? Porque com o funil, com tudo de forma organizada ali, visual, você consegue ter previsibilidade, porque você vai saber a quantidade de leads que você atende, você vai saber a sua taxa de fechamento, né, a sua taxa de conversão, você vai conseguir saber o seu ticket médio. Então, se você tem esses dados, se você sabe disso, você tem previsibilidade, você sabe quanto que você vai faturar mais. E você consegue saber aqui também, ó, e depois da venda, meu funil ele reabre? Meu funil ele continua e ele abre de novo? Ou ele fecha e morre ali quando o lead paga? Então, é isso que você precisa definir. Então, essas são as 6 perguntas que você precisa se fazer. Se você não souber responder hoje nenhuma dessas perguntas aqui, você está deixando de ganhar muito dinheiro. Porque isso daqui tudo é o que organiza a sua empresa, é o que organiza a parte mais importante, que é o seu comercial, que é onde vai trazer dinheiro e vai colocar dinheiro no seu bolso, né? Então, você já sabe aqui, ó, como montar o seu. São esses passos aqui, ó, descubra com os últimos 30 leads que você fechou, né? Abre lá, conversa por conversa, e você vai conseguir identificar, né, quais são as minhas etapas, né? Você vai conseguir identificar ali as colunas certinho. Você vai conseguir definir se vai ser de 4 a 6 etapas, né? E qual é o critério de saída para cada etapa dessa. Você vai conseguir definir qual é o motivo de perda, né? Mais o prazo, enfim, você vai conseguir definir isso. Então você precisa ter os números, você precisa ter etapa e você precisa focar. 30 dias, fui lá, implementei meu funil de vendas, estruturei ele bonitinho, deixei ele todo organizado ali. Agora eu vou passar 30 dias analisando o que está acontecendo nas minhas etapas. O que está acontecendo na etapa minha de orçamento enviado. Por que que o lead não fechou? Né? Vou ter lá todas as conversas, só as conversas que eu enviei orçamento. Como é que está ela? Né? Então, quando você tem tudo isso daqui, você tem um processo comercial mais organizado. E as telas que você viu aqui, tudo que eu apresentei para vocês, é o nosso sistema, né? Ele é o nosso CRM de vendas, que é onde você organiza o seu funil, é onde você tem de forma visual ali, projetado, tudo que você precisa, todos os dados que você precisa. Então, você lá tem lá o quadro com 6 etapas, né? Que é a tela inicial, é onde o lead entra sozinho, direto do WhatsApp, você não digita nada. Então, você tem lá tudo de forma organizada, né? No nosso sistema. Então, você também tem lá a lista de por que perdemos. Então, vou mover o lead para perdido, eu sou obrigado a escolher o motivo de perda dele. Então, eu tenho que marcar o porquê que eu perdi ele. Ou seja, já vem de padrão de fábrica, né? Então, o sistema também te mostra quais são os leads que estão lá mais tempo sem resposta. Então, às vezes, você está lá com um lead que você precisa mandar mensagem para ele, você precisa fazer um follow-up com ele, e o sistema ele vai te falar, ó, tal lead está lá 3 dias parado, tal lead está lá 5 dias parado, né? Então, você tem isso de forma automática, né? Você consegue visualizar isso também. E você tem os 3 números do passo 5, né? Que é taxa, prazo, valor parado. Já calculado quando você abre, 0 planilha. Então, você não precisa fazer nada de forma manual, beleza? Então, dentro do nosso sistema, você vai ter o quadro com as 6 etapas, né? Você vai ter o nosso ali, o nosso funil horizontal, né? O nosso Kanban, onde você vai arrastar e vai mover os leads para cada etapa. Você vai ter a lista também de perdidos e o motivo de cada um, de forma resumida. Você vai saber também não só qual é o seu tempo de resposta, né? Qual é o seu tempo de resposta? É 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 2 horas? Você vai saber isso.
mas também você vai conseguir identificar quais são os leads que estão lá parados e quantos dias que eles estão parados. E também o porquê que eles estão lá parados, porque você não fez nada, foi porque o cliente não respondeu, foi porque faltou uma cobrada de decisão dele. E você também vai ter todas as taxas, todos os números que você precisa, calculado de forma automática, sem você precisar ficar fazendo conta. Então você vai saber aqui, ó, a taxa, quantos estão parados, né? O valor que está parado ali dentro de cada funil, porque não só saber o número de pessoas que está lá dentro do funil parado, mas também saber exatamente o valor que você tem dentro de cada funil, cara, isso muda completamente a visão da sua empresa. Então você já tem tudo lá calculado, né? Tudo na sua mão para você executar, tomar decisões, enfim, você ter tudo ali de forma visual, né? Então tudo que eu te ensinei aqui a montar, ele monta sozinho, né? Então assim, você não precisa ficar lá fazendo em planilha, colocando lead em planilha, não. Você integra o seu WhatsApp dentro do nosso CRM e todo lead que entrar ele já vai cair direto no funil. No funil que você escolheu, no funil que você desenhou para a sua empresa, que você colocou ali de forma visual. É só você mover os leads que ele já vai sendo preenchido automaticamente. Então é isso, façam hoje. Se você não tem um CRM dentro da sua empresa, se você não tem um funil dentro da sua empresa, você está perdendo muito dinheiro, né? Então vai lá, acesse o nosso sistema, acesse o nosso CRM, clica no link aqui abaixo desse vídeo, que está na descrição desse vídeo. Acesse o sistema, abre lá, se cadastra, monta o seu funil, estrutura o comercial da sua empresa, pois quando você estruturar isso, quando você tiver leads caindo lá dentro do CRM e você estiver movimentando ele por etapa, e você conseguir identificar de forma visual o que está acontecendo com cada processo, isso transforma a vida da sua empresa, isso transforma o comercial da sua empresa. Porque sem o comercial, o restante da empresa não existe gestão, não existe marketing, porque a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de caixa. E você só aumenta o caixa quando você organiza a parte principal, que é o motor de vendas. Porque sem venda, nem existe empresa, existiria. Então você precisa de vendas. Então clica no link aqui da descrição, já acessa o Valium, faça o seu cadastro lá e vamos junto organizar a sua empresa, o seu setor comercial e faturar cada vez mais. E se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, já encaminha ele para um amigo, clica no sininho, se inscreve no nosso canal, porque toda semana a gente vai trazer um vídeo novo para poder te auxiliar e te ajudar cada vez mais a organizar a sua parte comercial, a sua parte de marketing, a estruturar a sua empresa e, claro, tentar agregar cada vez mais com vocês também. Então, compartilha com um amigo que precisa ver esse vídeo, se inscreve no nosso canal e isso vai ajudar muito a gente. Valeu e até a próxima!